Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos muito bem e como vocês podem ver, tem mais mudanças aqui na sala. Eu estou sempre mudando, sempre reposicionando móveis, por isso que aqui em casa nós não priorizamos móveis sob medida, a não ser a cozinha, porque é algo que não dá para ficar mexendo o tempo todo. Eu não sou muito fã de móveis sob medida. É bom para espaços super pequenos, que assim você acaba com que você aproveite mais os espaços. Mas na minha casa, no Brasil, eu tinha cozinha e só. De resto, não era nada sob medida, porque eu não gosto, porque eu não tenho possibilidades de mudar. Hoje eu faço um projeto e eu gosto assim. Mas daqui um ano, talvez um pouco menos ou um pouco mais, eu vou ter na minha ideia outra posição dos móveis. E aí, quando é móveis planejado ou sob medida, eu não posso fazer isso. Por isso que aqui em casa eu não penso em fazer móveis sob medida, mesmo que no futuro nós vá reestruturar esse apartamento e fazer as modificações que a gente tanto quer, porque as paredes desse apartamento, as internas, não são estruturais. Então dá sim para nós mexer nas paredes. Mesmo que eu faça isso no futuro, provavelmente eu não terei móveis sob medida. Por isso, porque eu não posso me movimentar. E eu movimento mesmo as coisas aqui em casa, movimentava no Brasil, sempre que podia, né? Porque como aquela casa tinha um espaço mais limitado do que esse apartamento, era uma casa mais estreita e comprida, então eu não tinha muitas possibilidades como eu tenho aqui. Então aqui eu mudo sim. Sempre que me der vontade, eu mudo. Então, fizemos mais umas modificações aqui e faremos mais. Mas nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, né? É o último que nós fizemos. Eu não gravei nada, nós fazendo as modificações, porque eu tive a ideia e disse pro Léo, me ajuda a testar? Aí, claro que meu marido sempre topa. E aí acabamos fazendo os testes, eu gostei e deixei assim mesmo. Então, vou mostrar para vocês o que mudamos. Vocês já devem estar vendo que um espaço é aqui. Vocês podem ver que eu juntei os dois armários. O armário que eu tinha no corredor e o armário que estava ali embaixo do espelho. E aí eu coloquei aqui e se tornou um buffet grande, como eu já tinha imaginado para esse espaço. Então, o dinheiro que eu iria gastar comprando um móvel novo, eu simplesmente tive a ideia, por que não juntar os dois armários que eu tenho para ver como é que fica. Ficou ótimo. A única coisa que ficou meio que desproporcional são as pontas aqui do balcão, mas eu não penso em cortar porque não me incomoda. E aí aqui embaixo, deixa eu baixar um pouquinho a câmera para vocês verem, eu vou mudar a madeira para ficar unificar as duas peças, até porque uma já tá bem ruinzinha, a outra eu já tinha trocado, mas como ela é um pouquinho mais grossa, então tem uma pequena diferença. Ó, aqui embaixo, ó, são essas que eu vou trocar. Essa porque era original e esse móvel aqui não tinha pés. Os pés fui eu que coloquei, então ele era encostado no chão e é claro, isso aqui foi a umidade que estragou. Na época não estava danificado assim, danificou porque esse aqui ficava na entrada ali, então de colocar os sapatos sempre raspava aqui. E aqui aquele MDF péssimo que raspou, arranca pedaço. E aqui eu já tinha trocado porque era muito ruim, tava pior que esse aqui. Aí, como eu sempre tenho madeiras, né? Então, eu peguei essa aqui lá embaixo. E agora eu vou tirar essas duas partes e coloco só essa aqui, tornando uma peça só. E tá aqui para fazer, né? Eu tenho que cortar um pedaço, porque a madeira é mais comprida, depois pintar, depois dar uma lixadinha, dar a segunda de mão. Então, provavelmente vocês vão ver isso daí no próximo vídeo. Gostei bastante, porque assim eu consigo colocar mais plantas em cima. E agora o quadro tomou aquele destaque que eu queria, porque sempre foi o carrinho aqui embaixo. Então o carrinho era desproporcional para esse quadro aqui. Ai, Gra, por que você não tira esse quadro? Porque isso, porque aquilo? Porque é uma peça que eu ganhei. Isso aqui é uma pintura original. Então são quadros que custa caro. Para quem gosta de arte, sabe que peças assim são únicas e são caras. Então essa peça aqui, além dela ser uma pintura original, eu ganhei ela.
Eu ganhei dos senhores que já não moram mais aqui. Então, é uma lembrança que eu tenho deles. Então, eu ganhei esse quadro, que era lá na cozinha, quem lembra? Depois, eu tirei da cozinha, porque eu modifiquei a parede lá e trouxe ele para cá. Depois, ele foi para aquela parede ali, que não ficou legal, quando nós construímos as prateleiras aqui, que também, né, quem tá comigo há mais tempo sabe que fomos nós que fizemos. Então, ficou desproporcional. E aí, eu trouxe para cá. E daí, eu tinha pensado em colocar atrás do sofá. Mas aqui foi a melhor opção. E agora, com os armários que eu coloquei, que isso tornou um buffet, ficou perfeito. E é claro que as minhas plantas já vieram aqui para cima, né? Porque é o lugar delas. Aí ontem à tarde é que eu posicionei tudo aqui. Aí coloquei essas duas velas aqui no centro para dar uma quebrada aqui, não encher tudo de planta, né? Apesar que com o tempo provavelmente isso que e é isso que vai acontecer. E gostei muito do resultado. Então, quando nós vier comer, que a gente tiver visita aqui, que os nossos amigos vêm, que as nossas vizinhas vêm tomar café. E sim, são coisas frequentes que acontecem aqui em casa. As nossas vizinhas vêm tomar café com nós, os nossos amigos vêm tomar café com nós, mas são coisas que eu não compartilho, porque essa é a nossa vida pessoal. São os momentos que nós vivemos por trás das câmeras, né? Eu sei que vocês gostariam de saber quem são os nossos amigos, quem são os nossos vizinhos, mas tem coisas que devemos guardar como nossa caixinha, nossas relíquias. Então, é isso. Eu vou gravar um vídeo específico falando a respeito disso, do porquê que eu não apresento as minhas vizinhas, os nossos amigos, quando nós oferecemos café aqui em casa, quando as pessoas vêm nos visitar. Eu vou falar num vídeo específico a respeito disso, do porquê que eu não faço isso. Porque a maioria faz, porque acha que deve fazer. E eu não me sinto à vontade, não gosto, são joias que eu não quero que ninguém quebre, entende? Mas aí eu vou falar mais num vídeo mais específico. Então, quando nós servir café, almoço, aí apoio as coisas aqui em cima. É simples, né? É só tirar as plantas daqui, reposicionar qualquer outra parte e coloca as comidas aqui, tanto que nós usamos essa mesa. Para nós quatro, sempre fica fechado, mas quando tem mais gente, eu estendo ela, né? Ela se torna para 6 ou até 8 pessoas, ela acomoda. Então, ficou ótima a posição que tá. Vocês devem ter percebido que eu tirei as duas poltronas que ficavam aqui na frente, porque daí brigava com os móveis aqui, como eles são longos e as cadeiras aqui, então eu achei que ficou muito cheio. E aí eu resolvi tirar, tá ali no corredor, eu mostro para vocês onde que eu coloquei. E agora eu vou mostrar bem da porta para vocês verem, terem uma noção de como é que ficou o espaço num todo. Eu ampliei a câmera para vocês verem, mas como eu sempre falo, quando amplia a câmera a qualidade cai. Mas o que vocês veem é realmente o espaço que nós temos agora. Aqui ficou bem mais livre, porque como eu falei, as cadeiras elas são muito fechadas por causa das capas, né? Elas vão até o chão, então acaba que pesa bastante. E os armários vieram até aqui. Então eu coloquei as cadeiras aqui, mais a mesa, então ficou muito cheio. Não gostei. E aí, coloquei ali. Mas é aquela coisa. Por que eu tinha aquelas poltronas aqui? Porque quando nós recebemos visita, não tem como todos se acomodar ali. Então, sentava aqui. Como elas são levinhas, então quando nós receber visitas, é só colocar elas aqui e tá tudo certo. E tem a cadeira que eu restaurei, que tá ali, que eu não consigo me desfazer dela, então eu deixei ela ali naquele canto. Não significa que ela vai ficar ali, mas é ali que ela está. Aqui. Eu acho que nos últimos vídeos eu não gravei, não mostrei para vocês como é que ficou o resultado do escritório, que agora a bancada ali tá toda branca, como é que eu posicionei as plantas, e hoje eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Aqui no escritório tem muitas plantas, como já era a ideia inicial de quando eu tive uma inspiração para criar esse espaço. Sempre foi encher de plantas, terão mais plantas, livros, peças decorativas que têm significado para nós. Eu já ouvi vários comentários, já li, né, vários comentários de que a nossa casa é poluída. Pode ser poluída para quem acha isso,
Mas para mim, para nós que vivemos aqui, ela é perfeita. Por quê? Porque cada objeto desse tem um significado. Lembra que eu falo? Decore a casa de vocês com significado. Adianta eu ter uma casa enorme, vazia? Então, eu prefiro ter uma casa enorme, porque esse apartamento é super grande, mas cheia de pequenos detalhes, cheias de nós. Coisas que ganhamos, coisas que compramos, memórias de viagem, plantas que traz a natureza para dentro da nossa casa. Tudo funciona. Ah, mas deve dar muito trabalho para limpar. Depende. Para quem não gosta de limpar, dá trabalho. Não é o meu caso. Eu amo tirar tudo do lugar, limpar, reposicionar tudo. Faço isso todo dia? Não. Eu faço isso a cada 15 dias agora, porque a porta fica aberta, então entra mais pó. E no inverno, uma vez por mês. Que trabalho eu vou ter? É só me programar. Lembra que eu falo para vocês que eu tenho uma programação na minha semana para eu não ficar sobrecarregada? Então, quando é época de eu fazer esse tipo de limpeza, já está no meu cronograma da semana. Ó, essa semana eu preciso limpar isso, isso, isso e aquilo. Não é cansativo. Não é difícil. Eu gosto das coisas, eu gosto de ver tudo aqui. Que tem muitas memórias em pouco tempo, né? Vai fazer 2 anos que eu moro na Itália e a nossa casa é repleta de memórias já. E terão muitas mais. Então, o escritório, o que tem que ainda eu não mexi e provavelmente não mexeremos? Essas 2 prateleiras, porque elas são de madeira maciça. Essas sim são madeira maciça. São super pesadas e aqui elas estão fixadas com suporte invisível. Os específicos para suportar tanto peso. Porque essas prateleiras pesam pelo menos 15 quilos cada uma. Então, eu não coloco tantas coisas aqui. Os vasos de planta são super leves, né? Porque o substrato é leve. Então, eu consigo colocar peças decorativas. Posso encher de livro? Não, porque livros são pesados. Então, eu posso colocar pequenas coisas que para nós são significativas. Então, essas aqui eu não vou mexer, elas permanecerão assim em madeira, até para dar uma contrastada aqui nesse canto. Mas eu pintei o armário, que vocês viram que também no começo eu tinha deixado para combinar, mas agora eu acho que não combinou mais, e aí eu decidi mudar. E mudei a posição do armário. Primeiro esse armário era aqui e esse era lá. Como eu puxei a cadeira para cá, para poder colocar as minhas plantas na frente da janela, automaticamente eu modifiquei. Tá vendo a importância deles não serem fixos? Porque se esses armários fossem fixos aqui, que eu tivesse mandado fazer sob medida, eu não teria essa possibilidade. Eu não poderia ter feito essa modificação que eu fiz para poder acomodar melhor as minhas plantas. E eu confesso que eu gostei bem mais de trazer o computador para cá, porque agora aqui é calor, então de manhã pega sol aqui e ali ficava bem mais quente para poder trabalhar. Aqui no último vídeo estava o carrinho, que automaticamente eu tirei ele daqui, porque como sobrou espaço ali onde estava o armário, eu coloquei ele para lá, testei e gostei. Então aqui voltou as minhas plantas nesse suporte, que também é um presente. E a única coisa que tem de diferente aqui é que eu comprei os cachepôs na Action, né? Paguei super barato. Isso aqui é cestos, né? E só que esse cesto não passa na borda do vaso. Então a borda do vaso eu vou pintar para que fique tudo clarinho e ele não apareça. Então eu só coloquei aqui, ele não tá definitivo, até porque eu tenho que tirar ele de dentro para pintar a borda do vaso. O único vaso que eu não vou pintar é esse que tá a monstera, porque é um vaso de barro, então a monstera está amando tanto que já tá abrindo 2 folhas novas. Então esse vaso vai ficar dessa cor. Já o restante, o que eu não colocar é cachepô de cerâmica, que é o que eu quero, mas os cachepôs não são baratos e não é prioridade. Então eu vou colocar dentro desses cestos aqui que são bem baratinhos. Esse aqui eu acho que nós pagamos 4 euros, que é o maior. E daí tem outros que pagamos 3 e outros que pagamos 2. E aí coloquei aqui. Esse suporte que tá na parede, ele vai sair daqui, porque ele não combina mais.
Então, provavelmente eu vou colocar o espelho aqui, né? Eu ainda tenho que testar. Tiro esse suporte, coloco o espelho aqui. E esse suporte que é para plantas, eu vou colocar lá onde está o espelho, porque como nós vamos trocar a porta, vamos colocar uma de vidro, então automaticamente aquele canto vai ficar com toda a luz que eu preciso. E ali eu vou criar um jardim vertical nessa base aqui. E aí vai ficar perfeito. Até porque o meu pendente redondo aqui não combina com o redondo do espelho. As duas peças têm esse desencontro que não me agrada. Por enquanto é o mesmo que está aqui na sala, mas quem sabe mais para frente eu mude. Eu até tenho ideia, tenho em mente uma ideia, mas quando o produto chegar que eu comprei, aí eu mostro para vocês essa minha ideia, se ela vai funcionar ou não. E agora deixa eu mostrar para cá, onde tá as plantas maiores, né? Como tá tudo aberto, então tem muita luz, e aí a claridade no vídeo não fica como é pessoalmente, sempre muda. Meu lírio da paz está soltando flores, já está abrindo a sua primeira flor. Vocês me pedem, Gra, meu lírio não floresce, meu lírio não cresce, meu lírio isso, meu lírio aquilo, o que você faz no teu? Luz, né? Porque lírio ama luz, úmido, mas não encharcado. De tempos em tempos eu adubo ele com um adubo líquido que coloca na água. E isso aqui era um mini lírio, acho que ele era desse tamanho, um vasinho pequenininho, olha o tamanho que tá. Se eu mudar o vaso, ele cresce mais ainda, porque lírio é assim, conforme tu vai o vaso que tu coloca, é o tamanho que ele fica. Então aqui tá abrindo a primeira flor, tem muitas outras folhas novas e provavelmente ele vai soltar mais flores. E aí conforme for abrindo as flores, eu vou mostrando para vocês. Mas para fazer o lírio florescer é isso, bastante luz, água na quantidade certa, adubação justa, terra boa, é claro. E isso aqui tem muito a ver com a energia do ambiente. Se a tua casa não tem uma boa energia, não queira lírio bonito, porque não vai acontecer. Sim, plantas são imensamente ligadas à nossa energia. Se a nossa casa tem energia boa, as plantas se desenvolvem absurdamente. E o lírio da paz é uma planta que sente muito isso. Ele sente muito a energia do ambiente. Então, tem a ver isso também. Aqui, desse lado, está o carrinho, né? Que nem eu falei para vocês que eu tirei ele dali, coloquei aqui e eu gostei, até porque as minhas plantas maiores que ficam em cima dele amaram. Deixa eu colocar vocês mais perto. Então, aqui nesse cantinho está os meus filodendros, né? Esse último que eu comprei, que já tem folhas novas. Esse aqui, a flor dele, ó, já secou, já tá na hora de eu tirar ela, apesar de que eu deixo que ela saia sozinha. Tem folha nova, já saiu mais folha nova aqui. Então, eles estão amando. Essa aqui também é cheia de folhas novas, que eu já falei para vocês. A nossa estrelícia está lindíssima. Já abriu a folha que estava abrindo e ali está subindo outra. Essa aqui é a falsa bananeira, né? No Brasil também, eu acho que é a estrelícia. Ela sim pode ser cultivada em vaso, mas que ela pegue muita luz mesmo. Porque se for um ambiente mais escuro, ela não se desenvolve, acaba amarelando assim as pontas e não adianta, não vinga. Aqui ela está se dando super bem, essa aqui está machucada porque já veio assim. E conforme ela for crescendo, eu vou mudando o vaso. E aí eu tenho ali a ficus, né, a elástica, que tem brotos, que eu já mostrei para vocês. E ela está enorme. Logo, logo eu vou ter que podar ela, porque ela fica altíssima, né? Porque, querendo ou não, ela é uma árvore. Se você plantar ela no chão, ela vai virar uma árvore. E ela é uma árvore invasiva. Se você planta ficus na terra, tu tem que plantar longe de calçada e longe de tubulação. Sim, as raízes deles são aquelas que estrangula tudo, estoura todas as calçadas. Então, os ficus têm esse poder. Tem vários tipos de ficus, né? E a elástica é da mesma família, então, automaticamente, se você plantar lá na terra, ela vira uma árvore, mas que pode prejudicar. Ela é tóxica, né? Sabemos que ela é tóxica, então tem que tomar cuidado quem é alérgico com aquele leitinho que sai das folhas quando você quebra. Tá ali,
está amando, porque ela tá bem de frente à janela, então as folhas novas estão com uma cor absurdamente linda. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês as cores das folhas. São as folhas novas, né? Elas ficam assim, avermelhadas, por causa do sol. Quanto mais sol, mais rosa ela fica. E as folhas velhas, é claro, elas vão clareando, e aí as pontas vão secando e tu tira. Essa aqui já foi pro meu quarto, foi lá para fora, tava na cozinha, e já veio pra sala e agora ela voltou pra cá. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas os brotinhos são aqui. É um pequeno broto aqui e o outro do ladinho. E depois eu não olhei mais se onde eu fiz a cavinha, ela soltou outros brotos. Eu não parei para ver ainda. Mas aqui onde caiu uma outra folha, deixa eu ver se vocês estão vendo. Gravar vídeo sozinho nem sempre é fácil, que você fica na frente da câmera, você não vê a posição. E eu gravo com a câmera de trás do celular, não a da frente, porque as da frente sempre cai a qualidade. Tá vendo que aqui já caiu uma folha? Então, se eu fizer um pequeno corte aqui em cima, eu vou estimular um broto novo. Como tem 2 brotos lá embaixo, automaticamente eu não vou fazer agora, porque senão exige muito dela, porque ela precisa de energia para aqueles 2 brotos crescerem, mais esse aqui. Então, quando eu fizer aqui, eu vou fazer a poda dela. Aí quando eu fizesse de novo esses pequenos cortes, eu gravo para mostrar para vocês. E aqui desse lado, nesse cantinho, eu criei nosso cantinho das memórias. Tanto desse lado da parede quanto do outro lado tem lembranças das nossas viagens, né? A gente sempre traz uma lembrancinha. Agora são pequenos objetos. Mais tarde, quando a gente voltar para esses lugares, ou então fazer viagens para países mais longes. Aí eu quero trazer objetos, digamos, quando a gente for para o Marrocos, trazer um tapete do Marrocos. Quando nós for para a Ásia, trazer objetos asiáticos, esculturas, essas coisas. Mas por enquanto são pequenos objetos, né? Memórias dos lugares em que nós fomos, afinal de contas são lugares aqui da Europa, né? Da própria Itália, então são só pequenas recordações mesmo que nós trouxemos. E aí eu decidi criar esse cantinho aqui para colocar. Então eu já coloquei mais ou menos como é que vão ficar as peças aqui. É claro que isso aqui vai mudando também com o tempo, mas eu ainda tenho que fazer pequenos retoques de tinta, que nem aqui, que antes o aparelho da internet era aqui, e eu nunca retoquei a tinta, porque eu tirei, era colado. Enfim, sempre tem coisa para fazer dentro de uma casa. Que casa é assim, se você não faz manutenção constante, ela não se torna bonita, porque as paredes descascam, a tinta desbota, a casa suja, e você tem que fazer manutenção constante para que ela continue bonita, continue com boas energias. Aqui na primeira prateleirinha são os primeiros vasinhos que nós compramos, que são um trio de vasinhos japonês que estão ali. As plantinhas secas são do lado do Monte Bianco, quando nós fomos lá, então eu colhi na montanha aquelas flores ali que são secas. Esse aqui foi eu que fiz, né? É tudo flores naturais que eu coloquei. Então acho que ficou bem legal aqui. Aqui na segunda prateleirinha tem um porta-velas, que agora está sem velas. Uma casinha, que vocês sabem que eu amo casinhas, então sempre que eu encontro uma casinha diferente, eu compro essa aqui em formato de silo, né, ou de um lápis. Eu acho ela bem legal. Faz tempo que eu tenho essa casinha. Aqui são 2 apitos que os meninos ganharam de um senhor quando nós fomos lá em Matera. Um senhor que faz, esse daqui deu um para cada um dado, ele não cobrou. Para os meninos, nós ficamos bem contentes, porque o senhor chamou eles e deu de presente. Então, isso não sei explicar, porque, querendo ou não, nós éramos turistas. Então, de cada, sei lá, 1000 turistas, acontece isso, e aconteceu conosco. Aí ele deu um para cada um. Esses aqui são os ingressos de Paestum, que eu ainda não liberei o vídeo da nossa viagem, mas eu vou liberar mais pra frente para vocês verem.
Então, esse lugar é lindíssimo. Então, esses aqui são os templos, né, de Paestum. Eu tenho um vídeo ali que eu ainda vou liberar para vocês. Ele tá gravado, ele já tá praticamente editado. Só tem que finalizar para liberar. E ali vai ter desse passeio que nós fizemos lá em Paestum, que vale muito a pena conhecer. É um dos templos mais bem conservados dessa época. Então, eu decidi guardar 3, né? Aqui só tem 3 ingressos. O do André é igual ao que tá no meio aqui. Então, eu não repeti, até porque nem caberia no quadrinho. E ali é o quadrinho que nós trouxemos quando nós fomos para a Croácia, lá da ilha de Kirk. Então, as casinhas são exatamente assim. Então, esse nós trouxemos de lá. Aí é claro que isso aqui é óbvio, vocês sabem de onde é, né? Isso aqui é de Alberobello. Não tem como não saber que é de lá. Então, de Alberobello eu trouxe essas casinhas aqui que pode ficar pendurada e essa mini aqui que é maravilhosa. Sou apaixonada por casinhas. É claro que eu iria trazer uns trule, né? Aqui são 2 trule e aqui é um trulo só. Lindo. Então, essa mini casinha eu trouxe de lá. Essa aqui é de Matera. Esse aqui eu também ganhei. O senhor, eu comprei o vaso que tá ali. Deixa eu pegar lá para vocês verem. Não sei se eu mostrei, eu acho que não. Aí eu comprei esse cachepô aqui que eu achei lindíssimo, né? Lá em Matera. E aí, quando eu comprei esse aqui, eu ganhei a plantinha, né? A suculenta de verdade, que tá lá fora, eu já replantei ela, que veio aqui dentro. Então, agora eu não tenho nada aqui, mas eu quero colocar uma plantinha. E daí ele tava embalando para mim, ele disse assim: agora eu vou te dar um presente, escolhe o que você quiser. Tava assim no painel, né? Que esse aqui é um imã. Eu ainda vou comprar uma placa imantada para colocar todos os ímãs. E esse aqui é da igreja que tem lá em Matera. É como se fosse o rosário aqui. Aí você olha na frente da igreja, você vê esse símbolo aqui. E é claro que aqui são todas as janelinhas vazadas. Então é como se fosse o rosário da igreja. Aí esse eu ganhei. Essa aqui é uma casinha típica, né? Suíça, de quando nós fomos para Lugano. Aí eu trouxe. E também é um imã, então quando eu comprar a plaquinha montada para colocar aqui, eu coloco eles. Então esse é de Lugano. Esse aqui vocês já tinham visto, que é de quando nós fomos lá na Monte Bianco, né? Que do lado italiano é Monte Bianco e do lado francês é Mont Blanc, que até tem, né, as canetas Mont Blanc, se eu não me engano, que tem o morro como símbolo. Então, esse é de lá do Monte Bianco. E esse aqui foi feito à mão por uma artista lá em Matera também. Ela estava na rua vendendo e aí eu escolhi essa peça aqui, que representa todas as casinhas na pedra lá de Matera. Essa eu comprei mais mesmo para ajudar a menina, uma menina bem jovem, que já faz um trabalho lindo. Então, eu comprei dela. Então, de Matera eu tenho 3 peças. 4, 5 na verdade, né? Porque tem os apitos que os meninos ganharam do senhor. Então, ele tem aquela casinha, tem esse aqui, que é o símbolo da igreja de Matera, e tem o cachepô que eu trouxe. Que mais? Ah, depositando tá aqui do outro lado, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é claro que a minha jiboia tá tomando conta, então ela tá escondendo um pouco os quadrinhos. Mas essa aqui é de Ischia, de Nápoles. Esse lugar aqui fica lá em Nápoles. Esse aqui é depositano, então aqui são 3 peças iguais, aí eu deixei elas aqui. Essa aqui é depositano, né? Que Positano é lindíssimo, um dos lugares mais lindos que eu já visitei. Mas cheio também, né? Super lotado. Aqui é de Limone Sugarda. Eu acho que de Limone eu tenho um Reels lá no Instagram. Aqui também é um lugar lindíssimo, que fica no Lago de Garda. E eu comprei esse aqui lá. É uma foto, né, que eles imprimem no azulejo e que é lindo, é igual o lugar. A primavera, é um lugar cheio de plantas, muitas plantas, é lindíssimo o lugar. Turístico também, né, e cheio de limão. Por isso é Limone, porque eles cultivam limão ali naquela região.
Essa aqui é uma fontana, né? Uma mini fonte. Eu nem vou tirar daqui. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver. Então, essa mini fonte aqui que eu amei, que é toda feita à mão. Esse aqui é porcelana, esse aqui não é cerâmica. É ali de Richeto di Candelo, que nós vamos voltar lá, porque é aqui perto de casa, acho que uns 40 minutos a gente tá ali. Fica ali no pé da montanha, onde nós fomos fazer trilha, onde a gente sempre vai, que fica o Santuário da Europa. Então, essa cidade fica bem embaixo, no pé da montanha. Antes de subir a montanha, tem essa cidade que tem esse lugar aqui, lindíssimo. Eu gravei um vídeo lá, tem vídeo no canal desse lugar, que ele é milenar, né? Um lugar lindíssimo, histórico e, né, um dos mais bem preservados também da Europa. Então, esse eu trouxe de lá. Esse aqui é um ursinho do André, que ele deixou aqui. E de memórias das nossas viagens, por enquanto são essas. E aqui do lado da TV não mudou nada, continua a mesma, por enquanto, né? Aqui eu só coloquei o meu colar de mesa que tava ali, eu troquei eles, coloquei o que tava na mesa lá e o que tava lá aqui. Como sempre, né? Eu tô sempre trocando. E a TV tá assim, nessa cachoeira, porque também no YouTube, né? Quando vocês quiserem um barulhinho de água e nós não podemos ter fonte em casa, não moramos perto de rio, então no próprio YouTube tem essas diversas paisagens com vários sons da natureza. Então, sempre que nós não estamos ouvindo música, eu deixo nessas paisagens porque ela traz um pouquinho da natureza para dentro e tem o barulho de água que nós amamos. Então é só procurar. Como é que eu posso dizer para vocês procurarem em português? Coloca aí sons da natureza. E aí vocês vão, provavelmente vai aparecer, porque em italiano é outra coisa que se escreve. Mas em português eu acredito que se você procurar ali por vídeos de sons da natureza, vocês vão encontrar. E é assim, e ficam várias horas e não tem propaganda, que é o mais legal, né? Pra quem não tem o YouTube Premium e aí se incomoda com as propagandas, esse aqui não tem. Reposicionei a câmera aqui para vocês terem uma visão de um outro ângulo de como é que fica essa parte aqui da sala, que é onde se concentram as plantas, porque é a parte mais luminosa. Virão muitas outras plantas ainda, vocês vão ver esse ambiente aqui se transformando pouco a pouco. E é uma das nossas paixões, né? Então, sim, teremos muitas outras plantas para alegria de quem ama plantas como eu e para tristeza de quem não gosta e acha a nossa casa entulhada. Então, espero que vocês tenham gostado de ver o resultado quase final, né? Da nossa sala. Ela não está pronta, que nem eu falei, eu vou mudar aqui, vou mudar ali. Provavelmente vou mudar o pendente aqui. E aí eu vou mostrando nos próximos vídeos para vocês as modificações. Talvez eu troque a cor da mesinha de centro ou troque ela. Que eu acho que uma redonda ou quadrada, ficaria muito melhor nesse espaço do que essa aqui. Porque essa aqui, o espaço é muito grande para ela. Mas vamos ver, né? O bom dela é que ela tem gavetas e o André deixa todas as coisinhas dele ali dentro e quando ele quer desenhar, escrever, pintar alguma coisa, ele pega e faz ali em cima da mesinha e depois ele guarda tudo ali. Vamos ver o que eu vou conseguir encontrar. Nós fomos nos... eu esqueço as palavras em português. Aqui se chama Mercatino de Lusato, né? Que são os mercadinhos de usado, digamos assim. E eu vi várias coisas legais lá, mas acabei que não compramos nada, porque as mesinhas que eu queria estavam caras. Aí eu pensei assim, eu vou querer mudar a cor, daí tem toda a mão de obra, tem a tinta, e aí eu achei que iria ficar muito caro e acabei que não comprei. Mas quando eu achar alguma coisa que eu vá restaurar, eu compro, ou senão eu compro uma pronta mesmo, uma nova, que também nem custa tanto assim. E é claro que ela não tem a qualidade do que se eu garimpar uma de madeira, só que se eu for garimpar uma de madeira pura, custa caro. As coisas de qualidade aqui também já custam muito caro. E para eu ganhar alguma coisa, agora a Maria não está aqui, né? Porque a Maria que fica sabendo de tudo. Então é ela que sempre me diz: fulano tem coisas para doar, você quer ver? E agora ela não está, né? Porque ela está no sul e ela só volta para cá quando começar o inverno.
Espero que vocês tenham gostado de ver como é que está, então, ficando a nossa sala, que não está pronta e ela nunca estará pronta, porque aqui é uma constante mudança, tudo está sempre em movimento, como é a nossa vida. Nós estamos sempre em movimento, sempre em constância mudança, e a nossa casa tem que ser isso, o nosso espelho. Que se nós mudamos e a casa fica estagnada, a casa não identifica as pessoas que vivem dentro dela. É claro que nem todo mundo consegue ficar trocando móveis, mas é o simples fato de você movimentar as coisas que você tem, trazer um pouquinho da natureza para dentro de casa. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar plantas, mas você tem vizinhos que você pode pedir muda. Você tem, sei lá, um campo perto, uma roça perto, onde você pode colher uns capins e trazer a natureza para dentro da tua casa. Traz os capins. Lembra da minha casa no Brasil que era cheia de capim? Então, eu ia colher ali. Tô andando na estrada, pedia pro Léo parar, ó, para aqui que eu quero colher capim. No Brasil dá para fazer isso, você pode parar em qualquer parte da estrada. Aqui na Itália não dá. Aqui você anda pelas autoestradas, você não consegue parar em qualquer parte, e até porque não pode parar. E se eles te pegar saindo fora do muro de proteção, né, que aqui é tudo, as autoestradas são tudo fechado, você não tem acesso fora delas, você é multado. Então aqui eu não posso fazer isso, a não ser que nós vá pelas estradinhas do interior. Aí sim, aí você pode parar, não em todo lugar, porque as estradas são extremamente estreitas, mas dá para parar. Então, aí no Brasil você tem essa possibilidade de parar onde você quiser quando você estiver andando pelas estradas. Viu um capim legal? Colha alguns galhos. Claro, não vai levar a planta da natureza para tua casa. Isso é crime ambiental. Tomem cuidado com isso. Ah, vou fazer uma trilha e achei uma orquídea bonita, vou levar para casa. Não pode, né? Vocês sabem disso. É crime ambiental. Se é, né, a guarda florestal te pega, te multa, e, além de você correr o risco de ir preso. Então, mas escolher um capim não vai te dar multa. O que vai te dar multa é se você leva uma planta para casa. E é isso. Traga um pouquinho da natureza para dentro da casa, sejam plantas vivas, que são as mais boas para energia, seja as desidratadas, né? Tem gente que não sabe cuidar ou não tem tempo. Colha capim, compre um maço de flor, deixa ela secar. Compre um maço de eucalipto, deixa ele secar. E traga um pouquinho da natureza para dentro da sua casa, para você ver como as energias são totalmente outras. Enfim, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!